Presidente, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora do Santos. Como é que o senhor continua acompanhando as coisas do Santos, clube do qual o senhor foi presidente por muito tempo? Só antes de começar, só que você falasse o período da presidência. Foi um período muito longo. Que tempo que foi e tal, para o nosso... Nós assumimos em janeiro de 2000 e ficamos até dezembro de 2009. Foram 10 anos à frente da presidência do Santos Futebol Clube. Agora eu devolvo aí para o Morelli. Como é que agora o senhor está acompanhando as coisas? Já é candidato para a próxima eleição? Não sou candidato. Aliás, eu sempre passo, a minha chuteira está bem penduradinha na parede. Nós não acreditamos muito nisso, mas tudo bem. Mas podem crer que a fase... Eu acho que foi muito recente a minha saída e muito longa a minha permanência também. Então ainda... Nós temos outros desafios hoje ligados até à própria universidade que fazem com que nós não tenhamos a oportunidade de colaborar, de ajudar com o clube, muito pelo contrário, mas não assumindo uma responsabilidade de novo de ter alguma função ainda mais como presidente do clube. Creio que haverá naturalmente uma renovação, eu espero que isso aconteça para o benefício do Santos. Vejo com muita preocupação esse momento político da agremiação. Então, isso que eu queria que você explicasse com mais detalhes. Como é que você está vendo o Santos hoje? Aquele projeto de formar grandes jogadores, passar para o mercado, pegar o que foi vendido, os valores aí, reinvestir no clube, reinvestir na reformulação do time. Isso está acontecendo, não está? Como é que é? Você está vendo esse momento do Santos? Eu acho que, primeiro, o próprio modelo administrativo, quando você cria um comitê gestor, nitidamente, apesar de haver uma preferência de alguns por esse modelo, eu creio que no futebol ele não dá resultados. Tanto que o modelo formado ao início de 2010, com esse comitê gestor, liderados pelo presidente Luiz Álvaro, o próprio presidente se afastou, grande parte dos membros deste conselho gestor também não permaneceram no clube até os dias de hoje. Então você nota nitidamente que, no meu entendimento, houve um fracasso no sentido de obter resultados diante de uma profissionalização através de um comitê gestor. A profissionalização você pode fazer no clube, como nós já fazíamos, exigindo em diversas áreas com que houvessem profissionais que correspondessem aos projetos e aos trabalhos desenvolvidos. Eu acredito que nesse ponto, nessa questão, nós não obtivemos resultados não só administrativos como financeiros. Com o comitê gestor, na minha época, nós tínhamos cerca de 200 funcionários do clube. Com esta administração, nós tivemos quase 450 funcionários no Santos Futebol Clube. Humanamente impossível uma agremiação hoje possuir um número tão grande de funcionários, onde você tem um orçamentário, por melhor que fosse a partir do período de 2010, mas você nitidamente comprometeu a questão financeira. A área do futebol, idem. Você nota que, apesar de muitas revelações, muitos atletas oriundos da base, que praticamente o Santos não teve custo algum, ao contrário, o Santos teve, ao longo da sua história, algumas fases onde negociou e muito bem jogadores, inclusive na minha administração em 2002, com a geração histórica de Robinho, Diego, Elano, Alex, nós tivemos e oferimos bons resultados financeiros, conseguimos equilibrar o clube, sanear inclusive muitas dívidas, reinvestir no patrimônio, reinvestir numa nova equipe que foi bicampeã paulista, finalista em termos do Campeonato Brasileiro, vice-campeão brasileiro em 2007. Formamos uma nova geração a partir de 2010 e você nota hoje que não acontece assim. O Santos vendeu muitos dos seus atletas, conseguiu receitas através dessas negociações, e nós ouvimos hoje, e vemos pelos balancetes financeiros, o Santos em dívidas, com crise financeira. O torcedor nos pergunta muito isso. Onde é que está o dinheiro dos jogadores que o Santos vendeu? O senhor que acompanha um pouco mais de perto e já esteve lá dentro, o Santos não está investindo nas bases, não está investindo num time forte,
E não está aumentando o patrimônio. Essa é a visão que o senhor tem? Essa nitidamente é a visão. Se você for avaliar o que nós deixamos há 3, 4 anos atrás, de todo o patrimônio que o Santos não possuía e evoluiu nesse sentido, todas as revelações e a filosofia impetrada na base, hoje você vê a contratação de um novo profissional para dirigir as divisões de base, vindo com o discurso de que o Santos criará o método Arsenal da Inglaterra. O método Arsenal, com todo respeito ao método inglês, o Santos nitidamente é um clube revelador e que comprovadamente com sucesso nas suas divisões de base pela metodologia e filosofia criada durante esses últimos tempos. Deve aperfeiçoar, modernizar, mas não mudar radicalizando a sua questão. Então a gente nota muito discurso no sentido de que esses profissionais que estejam ou durante essa gestão ou que estejam recém-contratados, vindos com uma expectativa de mudanças ou uma esperança que é ilusória para o torcedor santista. O torcedor santista quer exatamente saber, através dos recursos financeiros que foram realmente negociados através dos atletas de futebol, o que o Santos cresceu. Como o Santos está repondo os seus atletas no sentido como nós criamos naquela oportunidade ao terminar um ciclo? Qual foi uma ênfase através daquele momento? Contratamos o Zé Roberto, que era um atleta recém-chegado da seleção brasileira, destaque da Copa do Mundo daquele momento, onde ele, com um grupo de atletas, conseguiram realmente dar uma nova esperança para o torcedor em termos de continuar disputando títulos. Hoje, nitidamente, você encerrou um ciclo através de atletas de excelente nível técnico, não vimos um aumento patrimonial, não vemos nitidamente hoje o Santos disputar títulos neste ano, e você, ao perceber o futuro dessa equipe, é um futuro duvidoso, no sentido de você não obter mais tantas revelações e boas como o Santos tem tido, mas o principal é de mesclar jogadores que, ao invés de você contratar, às vezes, atletas como os que foram contratados, que nitidamente não darão resultados práticos para a equipe.